E aí, tudo pronto por aí? Bem-vindos a mais uma revisão focada. Hoje, o nosso desafio é com os pontos mais quentes de direito tributário. Sabe, aqueles que as bancas adoram cobrar. A ideia aqui é testar e, claro, fixar de vez esse conhecimento. Vamos nessa? Olha, o nosso esquema aqui é bem simples, pensado para aquela revisão rápida que a gente faz no dia a dia, sabe? No trânsito, na academia, na fila do banco, onde der. Eu lanço a pergunta, dou um tempinho para pensar na resposta e logo depois a gente confere junto. É o método de revisão ativa, super poderoso para fixar o conteúdo, que, no fim das contas, separa a gente da aprovação. Preparados? Ok, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo. A primeira pergunta é sobre o conceito mais básico que existe, o que a nossa lei, especificamente o Código Tributário Nacional, define como sendo um tributo. Tenta lembrar aí dos elementos essenciais que formam essa definição. E tá aí a resposta. Tributo é isso, uma grana obrigatória, que não é castigo por algo errado, tem que ser criada por lei e a cobrança não é opcional para a administração pública. Agora, o ponto que mais cai em prova. Não importa para onde o dinheiro vai. A destinação da grana é irrelevante para definir se algo é tributo ou não. O que importa é como ele nasce. Beleza? Já sabemos o que é um tributo. Agora, vamos ver os limites do poder de cobrar. Afinal, não é bagunça, né? A cobrança não pode ser feita de qualquer jeito. Quais são aqueles princípios tributários mais importantes? Eles são literalmente as regras do jogo. Esses princípios são uma proteção e tanto. Pensa só, a legalidade exige lei. Ou seja, nada de surpresas por um decreto qualquer. A anterioridade, tanto a anual quanto a nonagesimal, é tipo uma quarentena. Impede que um aumento pegue todo mundo desprevenido. Ah, e o princípio do non-wallet é ótimo. Para o fisco, dinheiro não tem cheiro. Se gerou riqueza, não importa se a origem é ilícita, tem que pagar imposto. E fica a dica da pegadinha clássica. Uma lei que só encurta o prazo para pagar não precisa esperar essa quarentena da anterioridade, tá? Bom, partindo desses princípios, a gente chega nas limitações mais diretas ao poder de tributar. E a próxima pergunta é um clássico de concurso. Como funciona a imunidade tributária recíproca? Aquela que proíbe um ente da federação de cobrar imposto do outro. Como isso se estende para o resto da administração pública? Aqui o detalhe faz toda a diferença. Primeiro, essa imunidade recíproca vale só para impostos, ok? Para as autarquias, a regra é a renda dos seus bens tem que ser usada nas suas atividades principais. Agora, para empresas públicas e sociedades de economia mista, o buraco é mais embaixo. As condições são bem mais apertadas. Tem que prestar serviço público essencial, não pode ter concorrência e nem visar lucro para a iniciativa privada. Cada detalhezinho desses pode ser um ponto na prova. Agora, uma pergunta direta para uma resposta rápida. O poder de criar um tributo, ele pode ser passado de um ente para outro? Pensa bem na regra e naquela exceção que sempre aparece. A resposta é um grande e sonoro não. A competência, ou seja, o poder de criar o tributo, não se delega, ponto. Mas, e aqui que mora o perigo, as tarefas operacionais, como arrecadar o dinheiro e fiscalizar, isso sim pode ser delegado para outra entidade pública. É a diferença crucial entre o poder de criar a regra e a função de aplicar essa regra. Já que a gente está falando de regras, vamos ver quando elas podem ser um pouquinho mais flexíveis. Em que situações a lei tributária pode ser mais boazinha? Ou seja, quando é que ela pode ser interpretada de um jeito mais favorável, ou até voltar no tempo para beneficiar alguém? Temos 3 cenários principais aqui. Primeiro, no caso de multas e infrações, se o juiz ficar na dúvida, a interpretação é sempre a mais favorável para o acusado. É o famoso in dubio pro réu. Outra coisa, a lei tributária não pode sair mudando conceitos do direito privado só para conseguir cobrar mais imposto. E por último, a retroatividade benéfica. Se sair uma lei nova com uma multa mais leve, ela pode ser aplicada num caso antigo, desde que esse caso ainda não tenha uma decisão final definitiva. Sexta pergunta. E essa é uma distinção fundamental, hein? Qual a diferença entre obrigação tributária principal e acessória? Parece básico, mas as bancas adoram pegar pesado nos detalhes dessa relação. A diferença é bem clara, na verdade. A obrigação principal é sempre sobre pagar, o tributo ou a multa. É uma obrigação de dar dinheiro. Já a acessória é sobre fazer ou não fazer alguma coisa, tipo emitir nota fiscal ou entregar uma declaração. O ponto crucial é, se a pessoa não cumpre a acessória, ela toma uma multa, que é uma obrigação principal. Mas a obrigação original não muda de nome, continua sendo acessória. E atenção, ter imunidade de impostos não livra ninguém de cumprir as obrigações acessórias.
Agora, uma questão bem pé no chão, com um impacto gigantesco. Em que situações a dívida de imposto de uma empresa pode parar no bolso, no patrimônio pessoal dos sócios ou dos administradores? Para isso acontecer, tem um caminho a ser seguido. Primeiro, a empresa fecha as portas de forma irregular, e o simples fato de não acharem a empresa no endereço fiscal já cria essa suspeita. A partir daí, a cobrança vai direto para o sócio que era o gerente na época. A responsabilidade também aparece se o sócio agiu com excesso de poder ou contra a lei, mesmo que ele já nem estivesse mais na empresa quando ela fechou de forma irregular. Falamos de cobrança, de responsabilidade, mas quando essa cobrança acaba? Vamos ver como o crédito tributário se extingue em impostos como o de renda, que dependem da declaração da própria pessoa para serem lançados. A resposta está na passagem do tempo. Nesses tributos, que a gente chama de lançamento por homologação, a pessoa calcula, declara e paga. O fisco tem 5 anos contados do fato gerador para conferir se está tudo certo. Se ele ficar quieto nesse tempo todo, acontece a chamada homologação tácita. É como se ele dissesse, ok, tá tudo certo. O crédito é extinto e o assunto morre ali. Quase no fim, hein? Um tema que mexe diretamente no patrimônio de quem deve. Quando é que a venda de um bem é considerada por lei uma fraude contra a cobrança do fisco? A lei presume a fraude quando duas coisinhas acontecem ao mesmo tempo. Tem que ter as duas. Primeiro, a venda do bem rola depois que a dívida já foi parar na dívida ativa. E segundo, o devedor vende o bem e não deixa para trás patrimônio ou dinheiro suficiente para quitar o débito. Se esses dois requisitos estiverem presentes, a venda pode ser anulada. Nossa última pergunta técnica, mas que pergunta, hein? É sobre uma das maiores discussões tributárias da história do Brasil. Qual é a palavra final do Supremo Tribunal Federal sobre botar o ICMS na conta do PIS e da COFINS? Essa linha do tempo resume a chamada tese do século. Antes de 2017, era normal. O valor do ICMS entrava no faturamento para calcular o PIS e a COFINS. Em março de 2017, o STF bateu o martelo e isso tá errado. ICMS não é receita da empresa. É só um dinheiro que passa pelo caixa dela e vai para o Estado. E o mais importante, a decisão permitiu que as empresas pedissem de volta o que pagaram a mais nos 5 anos antes de terem entrado com a ação na Justiça. Uma virada de jogo. E para a gente fechar essa revisão, fica a pergunta. Depois de tudo isso, qual conceito ficou aí martelando, pedindo um pouco mais de atenção? Identificar esses pontos é o segredo para um estudo que realmente funciona. Pensa aí, qual dessas regras, se mudasse amanhã, causaria um maior impacto no nosso sistema tributário? Mantenha o foco e até a próxima!